Como vocês estão? Bem-vindos, bem-vindas para falar hoje sobre o que é assistente virtual. Sim, vamos falar sobre o que é assistente virtual, né? Sobre o que é a profissão e tudo mais, porque vem aí a maratona Viver como Assistente Virtual, né? Então, gente, hoje eu vou falar, né, aqui com vocês, vou conversar com vocês, vou trocar ideias. Então, se vocês têm dúvidas, perguntem, interajam, conversem comigo. Vou falar aqui hoje sobre o que é assistente virtual, né? Porque essa é uma pergunta muito frequente, eu recebo muito, de quem tá chegando nesse universo. A pessoa acabou de descobrir a coisa de assistente virtual, viu um anúncio falando da possibilidade de trabalhar de casa e fica curiosa, fica querendo saber o que é assistente virtual. Ou então já sabe, já está estudando e faz perguntas tipo: qual é a diferença, Adriana, entre assistente virtual e social media? Qual a diferença, Adriana, entre secretária remota e assistente virtual? Assistente virtual e editor de vídeo é diferente? Então eu recebo muito essas perguntas. Então hoje eu vou falar sobre o que é assistente virtual e nos próximos dias eu vou falar sobre os tipos de serviços que vocês podem executar, tá? Então eu vou fazer para vocês, assim, vou falar sobre isso, as possibilidades de trabalho nos próximos dias, tá? Quando as pessoas me perguntam sobre o que eu faço, aí eu falo, sou assistente virtual. Aí as pessoas, eu analiso sobre explicar ou não para a pessoa. Se é uma pessoa que eu sei que tem uma mente aberta, tem mais entendimento e tá realmente interessada em ouvir, né, se tá tendo uma conversa legal ali, eu explico que é um trabalho de prestação e eu vou explicar pra vocês, então eu não vou explicar aqui como eu explico, não, vou explicar já de uma vez, né. Se não, quando é só curioso, gente chata, essas coisas, sabe o que eu respondo? Eu trabalho online, pronto, acabou. E a minha resposta fica aí, eu não explico não. Mas vamos lá. O que é assistente virtual? O que é a profissão de assistente virtual, né? Como explicar essa profissão? Assistente virtual, gente, nada mais é do que prestação de serviço online. Prestação de serviço online, seja para o serviço que for. Se você é um prestador ou uma prestadora de serviços online, você pode usar esse termo para descrever a sua profissão, para descrever o que você faz, para descrever a sua carreira. Então, a grosso modo, é exatamente isso. Prestação de serviço online, tá? Então, se você quiser explicar para uma pessoa que é muito leiga, você pode falar, olha, eu sou assistente virtual, eu presto serviços online. Simples. Eu trabalho com prestação de serviço online. E quando você fala prestação de serviço, todos os serviços entram ali. E é exatamente isso. Todos os serviços que são prestados online entram ali, se encaixam ali. Então, um jeito mais simples de explicar do que isso, não tem, sabe? Aí se você tá num assunto que você quer aprofundar, aí você vai aprofundar em relação ao que você faz especificamente. Lá atrás, quando eu comecei, eu já contei pra vocês que eu tinha pensado em prestar serviços administrativos, né? Porque eu pensava, eu vim de uma carreira de administrativa, de serviço administrativo, trabalhei em ambientes administrativos, tenho uma intimidade com esse tipo de trabalho. E eu fiz, né, eu não concluí o meu curso, mas eu fiz ali alguns períodos de administração, porque eu pensava mesmo em me aprofundar em administração, em serviço presencial, né? Então, eu pensava isso. Só que eu não sabia muito bem como exatamente esbarrei nisso que você falou agora, né? De abordar as pessoas para trabalharem no serviço administrativo comigo à distância, tá? Pessoas que não me conheciam. Porque a falta de confiança que haveria. Porque com o passar do tempo, a tendência é que você deixe de ter esse problema, mesmo se o seu nicho traga esse problema inicialmente para você. Por quê? Porque com o passar do tempo, você vai ter depoimentos dos seus clientes. Seu cliente, você fez um trabalho para ele remotamente, você prestou o serviço para ele à distância, e ele ficou satisfeito, ele vai te mandar uma mensagem elogiando, uma mensagem agradecendo, você pode printar aquelas mensagens, você pode postar ela nos seus status, nos seus stories, no seu Instagram, se você tiver, que não é obrigatório ter. Você pode incluir ela ali em algum lugarzinho no seu portfólio. Então você vai trazer isso. E isso por si só já oferece uma confiança, né? A pessoa vai ter uma confiança maior no seu trabalho. Mas isso é com o tempo, né? A gente não tem isso quando a gente está começando. E aí lá atrás, quando eu comecei a pensar no serviço administrativo, quando eu esbarrei nessa questão, o que eu pensei, né? E essa ideia, isso que eu vou falar aqui pra vocês, gente, de repente até sirva para alguém que esteja querendo seguir por esse caminho administrativo, foi uma coisa que veio a partir de uma conversa com um amigo.
Engraçado, né? Eu tava conversando com um amigo que trabalhava no meu antigo emprego e eu nem esperava que ele trouxesse essas ideias pra mim e ele acabou me dando uns insights ali durante aquela conversa. Como eu ainda não tinha experiência, eu já tinha trabalhado remotamente para um amigo mesmo, bem pessoal, assim, quando eu morava lá em Taubaté, em São Paulo, ele morando aqui em Espera Feliz. E aí, 800 quilômetros, eu prestava serviço para ele. E foi daí que nasceu a ideia até, tá? O insight para mim veio daí. Foi até engraçado, porque quando eu pensei, né, uma saída para eu trabalhar, né, para eu crescer profissionalmente, para eu ganhar dinheiro e tal, eu queria uma saída para isso. E aí, de repente, eu pensei, caramba, eu prestava esses serviços pra ele, cara, por que eu não posso fazer isso para outras pessoas? E aí, quando eu fui pesquisar na internet, eu até me assustei com o universo que já existia em relação a isso, que eu desconhecia total. Eu fiquei pensando assim, gente, em que universo eu tava, né? Eu tava que eu não vi nada disso, né? Enfim, aí conversando com esse amigo do meu emprego antigo no supermercado, ele falou que era legal, né? Achava legal a minha ideia, né? Eu contei pra ele a ideia geral, que eu quero ser um assistente virtual, que eu quero prestar serviços administrativos à distância e tal. E aí eu falei pra ele a ideia que eu tinha, né? Falei com ele, eu quero prestar serviços administrativos à distância, eu já fiz isso pra um amigo, eu pesquisei, descobri a profissão de assistente virtual, vi que é possível eu fazer isso pra mais pessoas e tudo mais, não sei o quê. E aí esse meu amigo, além de trabalhar no supermercado onde ele trabalhava, ele tem uma distribuidora. E aí ele também tem a empresa dele, né? Ele falou assim, poxa, Adriana, você tá pensando tão longe, eu consigo te dar a solução mais simples ainda pro tipo de trabalho que você quer desenvolver, que é com administrativo. Ele falou assim, ele me falando, né? Eu e alguns amigos meus que têm empresas pequenas, empresas locais, a gente tem muita dificuldade em alguns aspectos. E aí ele começou a me falar as dificuldades que eles tinham. Isso, gente, é por isso que é importante vocês entenderem o que vocês querem fazer e para quem vocês querem fazer. Porque entender a dificuldade da pessoa que você quer atender é ponto crucial para você entender como fazer. E aí ele me apontou as dificuldades das empresas pequenas locais, tá? Não necessariamente comércio não, tá? Empresas locais. E ele falou assim, a gente tem dificuldade, Adriana, primeiro, um funcionário, pra gente contratar um funcionário, assinar a carteira de um funcionário, contratar ele CLT mesmo formalmente, é muito caro. Porque o salário é R$1.000 e poucos, mas a pessoa custa no mínimo o dobro disso para a empresa, tá? Para quem não tem noção aí, né, de administração, um funcionário de carteira assinada custa mais ou menos o dobro do salário dele. Assim, considerando o salário mínimo, tá? E aí ele falou assim, a primeira dificuldade que a gente esbarra é isso. E como a gente ainda é empresa pequena, né, como nossas empresas são locais, a gente tem dificuldade de bancar, de manter esses funcionários. Aí ele falou que esse era o primeiro ponto. Segundo, encontrar o profissional que se encaixa. Por quê? Porque a empresa é muito pequena, para trabalhar junto presencialmente, acaba que você tem que trabalhar muito junto mesmo, porque a empresa é pequena, aí a pessoa fica lá o dia todo, e aí tem o café, você tem que organizar uma rotina toda para o trabalho. Isso tudo também gerava uma dificuldade, um estresse para o pequeno empresário local. E aí, por conta desses pontos que ele me mostrou, dessa dificuldade, o que eles acabavam fazendo? Acabavam se virando sozinhos. Mas eles tinham muita dificuldade de se virar sozinho. Por quê? Porque tem hoje, não sei se vocês sabem, para quem não tem noção de administração, a nota fiscal é tudo eletrônico, é tudo digital, e às vezes eles não têm conhecimento para lidar bem com isso, e aí eles têm dificuldade desde emitir nota, mandar nota para o cliente, fazer controle, lançar nota em sistema, fazer controle de estoque, fazer controle de fluxo de caixa. Eles tinham muita dificuldade e eles acabavam concentrando tudo isso neles, mesmo sem ser o foco do trabalho deles, porque o foco do trabalho deles era fazer a empresa crescer, administrar melhor a empresa, né, e investir onde precisasse investir mais para fazer o negócio crescer cada vez mais, e eles não conseguiam dedicar tanta atenção ao que exigia a atenção deles, porque eles acabavam ficando presos em questões que eles não sabiam e não queriam fazer, como todas essas, de lançamento de nota, de geração de nota fiscal, de controle dessas notas fiscais, de lançamento delas no sistema, de controle no estoque, etc, etc, etc. E aí ele falou de todas essas dificuldades. Aí conversa vai, conversa vem, aí a gente continua conversando, ele me falou outros pontos, outras coisas e tudo mais. Aí ele me falou assim, Adriana, sabe o que seria bem bacana pra você? Já pra você trabalhar, você pode trabalhar de casa mesmo, eu adorei a ideia, eu super te contrataria. A primeira coisa que ele falou foi isso, né, e super me animou. Ele falou assim, eu super te contrataria, porque eu ia te mandar a demanda, você ia estar próximo a mim, porque a gente tá na mesma localidade,
Não necessariamente dentro da minha casa, porque às vezes o microempresário, né, o pequeno empresário local, às vezes o escritório dele é na casa dele mesmo. Não necessariamente dentro da minha casa, você ia estar da sua casa com o seu computador, eu ia mandar os trabalhos e ao mesmo tempo eu ia ter uma confiança grande, porque você está na minha localidade ali, ia estar remotamente. A gente ia ter um contrato de prestação de serviço, eu não ia precisar assinar a sua carteira, automaticamente você seria uma funcionária mais barato para mim. Eu não ia precisar preocupar com rotina de trabalho, criar hora de cafezinho, hora de almoço, porque você ia estar fazendo tudo da sua casa. Eu só vi vantagem em tudo que você me falou aqui até agora. Ele falou assim, sabe como seria legal, de repente, para você chegar nessas pessoas, como eu e como alguns amigos meus? Ele falou, quando a gente tá com essas dificuldades, a gente costuma trocar ideia com o contador, porque inevitavelmente, contador ele sempre tem. Por que eles sempre têm? Porque eles não sabem fazer as coisas sozinhas da parte contábil. Eles não sabem fazer nada sozinhos, na verdade, né? Eles têm realmente dificuldade real com isso. Aí ele falou, minha contadora é fulana. Inclusive é uma contadora bem grande aqui na cidade, né? Conheço ela, porque eu conheço ela pessoalmente de outras coisas e tudo mais. E tem também tal contador assim, tal contador assado. E aí ele me apontou os contadores que atendiam esses empresários pequenos locais. Ele falou assim, sabe o que seria bacana? Seria bacana você conversar, marca uma hora, conversa com esses contadores, igual a minha e aí esses outros que eu te falei, conversa com esse pessoal, explica pra eles o que você faz, qual é o seu intuito, que o seu intuito é atender os clientes deles, assim, assado, eles vão achar muito interessante também, porque eles vão ter uma comunicação melhor com você do que com eles, então, se você estiver fazendo isso pra eles, vai ser melhor, porque os caras não entendem e tudo mais. E deixa um cartão seu, faz algum tipo de parceria com eles. Eu amei a ideia. Gente, eu cheguei a fazer um cartão de visita. Não tá aqui porque eu mudei tudo, então não tá aqui mais. Então eu vou pegar um cartão e vou mostrar pra vocês esse cartão. Então, eu cheguei a fazer os cartões de visita e cheguei a listar aqui os contadores com quem eu ia marcar as reuniões pra explicar pra eles. E aí eu ia fazer uma parceria com eles para toda vez que o cliente chegasse lá, o cliente ia falar para eles da contabilidade que, eu não sei como lançar nota, não sei como fazer não sei o quê. E aí eles iam me indicar, e aí eu ia ter que oferecer alguma coisa para eles também em troca, né? Talvez indicar eles, eu não sei o quê, mas eu não cheguei nessa parte porque eu desisti antes, tá? Então esse era o meu plano. E ia funcionar. Por quê? Porque esse pessoal tá muito perdido, esse pessoal precisa muito de ajuda. E como a gente oferece uma ajuda com maior custo-benefício, a gente tem uma chance maior de conseguir eles. E aí o meu plano era ter ali 5 clientes a R$800, mais ou menos, o que bateria aquela minha meta, que era R$4.000, que na época já tinha essa meta já. Então, assim, era um bom plano. Tá? Era um bom plano, ele teria funcionado. Só que aí depois eu descobri o universo do marketing digital e tudo que tem dentro dele, fui me apaixonando cada vez mais e abandonei a ideia do administrativo, o que foi bom, porque eu não tenho um amor pelo administrativo. Eu sempre trabalhei no administrativo porque eram as oportunidades que me eram dadas pelo meu perfil, sabe? As pessoas gostavam de me ter nos setores administrativos por causa da proatividade, por causa da simpatia e porque eu muito responsável e etc, etc, etc. Eu me encaixo muito bem dentro do administrativo, mas eu nunca tive um amor pelo administrativo. E aí, como eu descobria todas as outras coisas de marketing digital, eu falei assim, não, eu posso aprender, então eu vou abrir mão disso e vou aprender alguma outra coisa que faça meu coração bater mais forte. E aí eu fui com tudo e foi a melhor escolha que eu fiz na vida, foi ter abandonado aquele plano. Mas era um bom plano. Então foi por aí que eu comecei. E aquele trabalho se encaixava muito bem como assistente virtual, né? Com o nome de assistente virtual. Eu ia prestar serviço para esses empresários locais, pequenos empresários locais, remotamente. E, gente, eu ia ter lucro, porque quando eu falasse pra eles, eu ia ganhar, né? Eu só tinha que tomar cuidado com a quantidade de serviço. Naquela época eu não tinha essa noção. Talvez eu tivesse esbarrado nisso se eu tivesse executado. Mas eu ia ter tido trabalho fácil. Eu ia ter tido trabalho fácil, porque o que eu oferecia pra eles englobava todas as dificuldades que eles tinham, né? E aí, se eu conseguisse 5 clientes a R$800, eu ia chegar naquela meta que eu queria, né? E eu não ia ter demorado muito tempo pra chegar, não, tá? No fim das contas, eu demorei muito, mas porque eu mudei totalmente de caminho, fui por um caminho todo novo. Mas foi bom ter demorado, porque graças a eu ter demorado, foi que eu desenvolvi o método, né, de desenvolvimento na profissão, que é o Assistente Virtual que Conecta. E hoje eu tô aqui fazendo o que eu faço, eu tô aqui ajudando vocês a acelerar, né? Como a Dani acelerou dela aí em poucos meses e como as outras alunas aceleram em poucos meses, eu tenho muito orgulho de fazer o que eu faço. No começo, gente, a profissão ela tem muitos pontos cegos. Por quê? Porque a gente tá muito no começo e é tudo
tudo muito novo. E aquele tanto de novidade traz uma certa confusão pra gente, né? E aí eu quero esclarecer pra vocês, né? Pra vocês conseguirem enxergar com um pouco mais de amplitude. Porque depois que o tempo passa, gente, você consegue enxergar a coisa como um todo. E uma vez que você enxerga a coisa como um todo, a coisa facilita muito. Mas é muito difícil a gente ter esse tipo de visão sozinho no começo. Digo pela minha própria pela minha própria experiência doida. Eu também quero voltar a trabalhar, pois os boletos não esperam. Não esperam mesmo. Não esperam. Por isso é que eu sempre falo e vou reforçar aqui. Coloquem as coisas em prática. Eu dei uma aula com o tema que você estava esperando. Foi lá, assistiu minha aula. Coloquem em prática. Não fiquem só no campo do estudo, tá, gente? Não fiquem só no campo da ideia. E nem caiam na armadilha de esperar ficar ótima e segura para começar. Isso é uma armadilha tão grande, porque você fala assim, eu preciso fazer mais um curso, eu preciso assistir mais uma aula, eu preciso de mais não sei o quê. E aí nessa você vai estudando, os meses vão passando e você não faz nada, e você não coloca em prática, e você não vai pro campo de batalha, e os boletos estão batendo ali na porta, estão ficando atrasados. Então a prática, gente, a prática é muito importante, muito, muito, muito importante, tá? Então muito mais do que só a teoria. Claro que a teoria importa, com certeza. A teoria traz ideias, a teoria abre a mente, mostra pontos de vista diferentes, ajuda vocês a terem ideias de como aplicar as coisas, tá? Mas é só a prática que vai ensinar profundamente vocês, tá? Então, enquanto vocês não colocarem em prática, enquanto vocês não forem para o campo de batalha, vocês não vão conseguir sentir que estão caminhando, tá? Então, coloquem em prática. E vocês vão ver que a coisa vai acontecer muito mais rápido do que vocês imaginam. Eu tô aqui para ajudar vocês para que isso aconteça mais rápido, para que vocês não percam tanto tempo quanto eu perdi, tá? Para que vocês tenham menos medo do que eu tive, tá? Para que esse resultado que vocês busquem cheguem num espaço muito mais curto de tempo, tá? Então esse é o meu compromisso com vocês, eu tô aqui para ajudar. Eu espero ver todos vocês conseguindo. Quero receber mensagens falando, Dri, consegui, fechei um contrato, consegui um cliente, tô com 2 clientes, consegui mais um cliente, tô fechando a minha agenda. Eu comemoro muito quando eu recebo esse tipo de mensagem, gente, vocês não fazem ideia. Faz tudo valer a pena, faz eu estar aqui agora, ao vivo com vocês, valer a pena. Faz eu sentar na frente do meu computador para preparar conteúdo, gravar aula, valer a pena. Quando eu vejo o resultado de vocês, tudo que eu faço vale a pena, de coração mesmo, é um compromisso total com vocês. Então, a assistência virtual, ela engloba todas as prestações de serviço, né? Vamos errar no começo, mas precisamos começar. Só não erra quem não faz, gente. O erro, ele faz parte do aprendizado. Se vocês têm alguém para instruir e ajudar vocês, né? Como vocês têm a mim aqui, que vocês sabem que têm acesso a mim, que podem me perguntar. Quando eu falo para vocês dos meus erros, bom, vocês podem se espelhar nos meus erros e errar menos, né? Vocês não precisam errar tanto. Mas o erro, ele faz parte, inevitavelmente, ele tá pelo caminho, tá? Mas pensa que ele vai te ensinar e você vai acertar depois, tá? Ele faz parte do processo no caminho, mas não tenha medo dele, não, tá? Todas as vezes que eu errei, todas as dificuldades que eu passei, hoje eu agradeço por cada uma delas, porque tudo foi aprendizado. É minha primeira meta, conseguir meu primeiro cliente. E vai conseguir o primeiro e muitos outros, eu tenho certeza. E aí, respondendo sobre as outras questões sobre o que é ser assistente virtual, né, que eu recebi, além de ter explicado já o que é assistente virtual, que é, qual é a diferença entre assistente virtual e social media? Nenhuma, não tem diferença. Social media é uma especialização da assistência virtual. Sabe, quando você vai, tipo, num advogado, o advogado ele não tem as especialidades, cada advogado atende um tipo de coisa, advogado para divórcio, advogado para processo de não sei o quê, advogado para processo de não sei o quê. Exatamente. Assistente virtual para trabalho tal, assistente virtual para trabalho tal. Só que aí, com o tempo, algumas assistentes virtuais abandonam o termo assistente virtual e usam social media, ou outros entram já como social media porque não conhecem a profissão como um todo, só conhecem parcial, né? O que é um desperdício, porque acaba que você perde muita coisa, né? E não enxergando a coisa como um todo. E aí já chegam de cara usando social media, mas é um trabalho que super se encaixa, tá? Você pode falar assistente virtual para posts, assistente virtual para gerenciamento de Instagram, que é a mesma coisa também que social media. Então não se apeguem tanto ao nome, tá? Se apeguem à execução. Vocês já sabem que assistente virtual nada mais é que um prestador de serviço, e se você é um social media, você presta serviço, então logo você também é um assistente virtual.
Não precisa usar o termo, a não ser que você queira. Você pode usar só social media também, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Você sabe que você estuda coisas para assistente virtual e usa o nome como social media. Não faz diferença, tá? Editor de vídeo é diferente de assistente virtual? Não é diferente. Por quê? Porque o editor de vídeo, ele presta serviço online, então logo também é um assistente virtual, tá? Inclusive eu usava assistente virtual, só assistente virtual. Aí depois eu mudei para assistente virtual para infoprodutores. E aí eu tava tentando oferecer tudo para todo mundo, né? Tava dando um tiro no pé, mas enfim, eram os meus erros. Naquele momento, do jeito que eu enxergava as coisas, era o jeito que eu fazia, né? Depois eu fui ajustando. Aí depois eu me especializei, aí eu comecei a usar assistente virtual para edição de vídeos para infoprodutores. Olha o tamanho da descrição, né? Mas era específico, né? De todo modo. E funcionava muito bem. Aí depois eu usei videomaker. Por quê? Porque os meus clientes começavam a me chamar de videomaker. Eles se referiam a mim assim. Aí eu comecei a usar assistente virtual e videomaker. E todos os jeitos funcionou. Todos. Editora de vídeo para infoprodutor, assistente virtual com foco em edição de vídeo, videomaker. Todos os termos funcionaram. Então não é o termo, não é o nome que você usa. É o serviço que você presta e a qualidade e o comprometimento que você tem com o seu trabalho, tá? Porque no fim das contas, gente, sabe o que o cliente espera da gente? Que a gente faça o que ele precisa. Ele só quer o serviço feito, mais nada, de coração. Resumindo, o que o cliente espera de nós é isso. Estou com dificuldade de me ajustar. Meu pensamento de início é pegar o serviço que aparecer. Claro, dentro das minhas capacidades e habilidades. Não tem como a gente pular essa dificuldade. Acaba que todo mundo tem essa dificuldade para se ajustar. Por quê? Porque é um universo novo de trabalho online. Eu estou sempre acostumado a trabalhar no presencial e vou vir para online. É um universo novo, gente. Como eu sofri com overdose de informações por ser um universo novo. Muita possibilidade. É uma quantidade tão grande de possibilidade que funde a cuca da gente, total. Então isso também faz a gente sentir essa dificuldade aí de ajustar, tá? Só que cuidado com essa coisa esse pensamento eu também já tive, de pegar tudo que aparecer dentro das possibilidades, claro, mas pegar tudo que aparecer, porque aí a gente cai numa armadilha que é tentar oferecer tudo pra todo mundo. E quando a gente tenta fazer tudo pra todo mundo, a gente não fala e não conecta com ninguém e acaba não conseguindo clientes, tá? Pensa que se você não tiver Como que eu vou explicar isso? Deixa eu explicar assim. O jeito que você fala com uma dona de casa é o mesmo que você fala com um advogado? O jeito que você fala com um advogado é o mesmo jeito que você fala com um publicitário? O jeito que você fala com um publicitário é o mesmo jeito que você fala com o CEO de uma empresa não sei, de qualquer coisa? Enfim, só para explicar que com cada tipo de pessoa você fala diferente. Com cada tipo de profissional você fala diferente. E aí quando você tenta atender todo mundo, você acaba não falando com ninguém, porque a sua linguagem não está alinhada nem específica para falar com nenhum público diferente. Então é preciso escolher, tá? Por mais doído e complicado e confuso que ele seja. Então, gente, assistente virtual é isso. Parece complicado, parece complexo, mas não é. Você pode trabalhar, né, e começar com o que você tem onde você tá, de verdade mesmo. Tudo que você precisa é um aparelho com acesso à internet. Seja ele um celular, seja ele um computador. Os celulares hoje têm aplicativo para tudo. Então você pode adaptar seu trabalho, tá? Aí você pode falar assim, Adriana, mas o trabalho não fica mais profissional feito no computador do que no celular? Não sei, me diga você. O trabalho que você vai entregar vai estar bem feito? Ou vai estar mais ou menos? Se tiver mais ou menos, não faz diferença. Ele vai estar mais ou menos feito no computador também. O negócio é você querer fazer bem feito, você entregar o melhor resultado. Porque a pessoa que vê o resultado final, se tiver bem feito, ela não vai saber se você fez no celular ou se você fez no computador. Então, foco no resultado do seu trabalho, tá? Mais do que necessariamente o aparelho que você usa. Posso me especializar só em vídeo nuggets? Super pode, tá? No começo eu fazia só vídeo nuggets. Aí depois eu acabei aprendendo a fazer outras coisas que os clientes trouxeram pra mim, que os clientes que eu já tinha traziam pra mim, tá? Mas você pode se especializar em só vídeo nugget. Só pra você ter uma ideia, tem gente que faz realmente só isso. Eu tenho uma cliente que eu não faço vídeo nuggets pra ela, nunca fiz. Ela me contratou pra fazer os YouTube, vídeo de vendas e vídeo pra anúncio. Ela me contratou pra fazer esses 3 tipos de vídeo.
E quando ela chegou conversando pra mim, eu mostrei pra ela o meu portfólio de nuggets. Aí ela só falou pra mim assim, Adriana, eu já tenho um nuteleiro, eu já tenho uma pessoa que edita as Nutellas pra mim. E aí eu precisava desses outros vídeos, só que ele falou pra mim que ele não faz. E aí eu tô vindo atrás de pedir essa ajuda pra você. E aí ela acaba que ela tem 2 editores de vídeo. Eu pra fazer alguns tipos e ele pra fazer só as Nutellas. Então super funciona, tá? No começo a gente tende a oferecer de tudo mesmo, mas com o tempo vamos nos identificando. Verdade. É porque a gente vai sentindo a necessidade e com o tempo também a gente vai ganhando mais informação, mais informação. Só que eu espero de coração que pra vocês não demore muito tempo. Eu levei muito tempo. Quer ver? Para chegar no que eu queria fazer e conseguir entender exatamente o que eu ia fazer. Deixa eu ver. Setembro, outubro, novembro. Eu levei 9 meses. 9 meses para chegar em uma especialização e um nicho específico, para dar especificidade pro meu trabalho. Eu levei 9 meses. Pensa no tempo perdido no meio do caminho. Foi pouco não. Foi pouco não. Mas hoje eu tô aqui para ajudar vocês, para vocês não precisarem demorar, tá? Para vocês terem resultado em poucos meses. E é possível e é real. Para quem não viu ainda os estudos de caso das minhas alunas, eu coloquei alguns lá. Eu vou gravar mais, porque eu tenho mais alunas, eu tenho mais resultados para entregar, mais coisa, né? Mas até agora eu consegui gravar aqueles que estão lá. Além das lives, também tem live gravada com elas aqui no Instagram, lá no YouTube. E tem os estudos de caso com as meninas, né? Que é eu entrevistando elas e elas me falando dos resultados, trocando ideia comigo, para me contar dos resultados que elas obtiveram. E assim, o período de tempo que elas levaram para começar a trabalhar, para ganhar o que elas ganham, infinitamente menor do que o meu. Né? Mas é o que eu falei antes, que bom que eu tive essas dificuldades, que bom que eu demorei, porque se eu não tivesse demorado, eu nem ia precisar pensar numa solução pra isso. Se eu não tivesse precisado pensar numa solução pra isso, hoje eu não ia estar aqui falando pra vocês, né? Te ouvindo, acho que tô oferecendo muita coisa. Eu vou falar pra você o porquê que oferecer muita coisa é um problema. Quando alguém me pede indicação, tá? E eu tô falando como alguém que recebe muito pedido de indicação, porque por formar assistentes virtuais, automaticamente as pessoas me procuram me pedindo indicação de assistente virtual. Adriana, preciso de um assistente virtual para fazer tal coisa, você tem alguém para me indicar? Então assim, eu recebo muito pedido de indicação. E eu, como alguém que indica, o que acontece? Eu penso nas pessoas que têm especificidade no que faz. Porque na hora de eu pensar, para eu pensar em quem eu vou indicar, eu não consigo lembrar, porque não fica fixado na minha memória, e aí eu vou dar um exemplo, e vocês vão ver que isso acontece com vocês também, de alguém que faz geral. Quando a pessoa fala, eu quero edição de vídeo, eu vou buscar na minha memória pessoas que façam especificamente edição de vídeo. Eu preciso de alguém para gerenciar minhas redes sociais, eu vou buscar na minha mente, vou procurar alguém que faça especificamente aquela coisa. Eu preciso de alguém para fazer tal serviço administrativo para mim, vou buscar na minha mente alguém que faça serviço administrativo. Preciso de alguém que faça copy. Vou pensar na minha cabeça alguém que trabalhe com copy. E aí, quando a pessoa oferece muita coisa, ela acaba perdendo a indicação. Até indicação ela perde por causa disso. Outro ponto. Quando você vai explicar para as pessoas o que você faz. Se você faz muita coisa, você não consegue explicar exatamente o que você faz. E quando você não consegue explicar, a pessoa não vai conseguir entender e aí ela acaba desistindo, sendo que talvez ela precisasse de algum desses serviços. Hoje, qual tipo de serviço você presta? Edição de vídeo, criação de páginas. Tá? Mas eu só faço para clientes, minha agenda tá fechada. Não tô pegando cliente novo, não. Tá? Mas edição de vídeo e criação de página. A criação de página, ela ficou ali, de clientes que eu já tinha. Eu nunca busquei cliente para isso, não. Isso foi uma oportunidade que apareceu dentro do próprio trabalho, tá? Mas é edição de vídeo. E eu recebo indicação até hoje de clientes, porque quando alguém pergunta para os meus clientes, preciso de um editor de vídeo, preciso de um videomaker, na hora elas pensam em mim. Por quê? Especificidade, tá? Muitas funções confundem na hora de explicar. Confundem. Até para você oferecer, você tem dificuldade. Como é que você vai explicar uma coisa que você faz tudo? Não tem como. Não tem como. A gente está sempre buscando especialistas. Vocês já observaram isso? Que a gente está sempre buscando especialista? Quer ver um exemplo? Você precisa comprar um sapato de festa. Um sapato para você ir numa festa, que é muito chique e tal. Você precisa de um sapato de festa. Só que você não tem muito tempo, porque a sua vida é muito corrida. Você tem pouco tempo para fazer a busca por aquele sapato. Onde você vai procurar? Numa loja específica de sapatos para festa, ou específica de roupas e sapatos e acessórios para festa,
ou numa loja de departamento geral que tem tudo quanto é tipo de roupa e sapato. No que é específico. Por quê? Porque você não tem muito tempo, você não quer ficar pensando muito, você não quer perder tempo vendo coisas que você não precisa, porque você sabe o que você precisa. Normalmente quem contrata, gente, os contratantes, quando eles contratam, eles sabem exatamente o que eles precisam. Então a especificidade ajuda muito na decisão deles de contratar ou não, tá? Então isso facilita muito aí para vocês conseguirem trabalho. Porque quando você está oferecendo tudo, você vai conseguir todo tipo de cliente, para todo tipo de trabalho, para os que você gosta e para os que você não gosta. E aí você corre o risco de ainda continuar sentindo aquela sensação e aquela insatisfação que a gente tem quando está trabalhando CLT, carteira assinada, onde a gente é empregada, tá? Então, assim, quanto mais rápido você consegue chegar na sua especificidade, no que você vai fazer, para quem que você vai fazer, mais rápido você vai conseguir cliente melhor, cliente mais alinhado com o que você deseja, trabalhos mais alinhados com o que você deseja, para que você não só ganhe dinheiro sim, com certeza, esse é o objetivo, né? Mas se sentir feliz, né? Se sentir realizada, se sentir satisfeita com o que você faz. Isso é muito importante, tá? Porque o trabalho de assistente virtual, gente, a gente não é empregada de ninguém. A gente não trabalha ali funcionária de ninguém, não. A gente é prestadora de serviço, nós somos microempresárias, nós temos a nossa empresa que presta serviço para outros empresários. E a gente trabalha numa modalidade diferente, a gente é empreendedora. Empreender dá trabalho pra caramba, tá? Ser assistente virtual não é fácil, não é que não dá trabalho, só que é mais simples, desde que você tenha a visão mais esclarecida da coisa, é mais simples e é muito, gente, você tá construindo seu próprio trabalho. Já que é pra ter trabalho, vamos construir o nosso próprio sonho, em vez de construir o dos outros, né? Então, assim, tem muito mais vantagens do que desvantagens, mas não é fácil. E já que vocês vão embarcar nessa, né, como eu embarquei, de realizar os sonhos de vocês assim, o que eu digo de todo coração que vale muito a pena, façam do jeito que vocês se sintam felizes, que vocês vão ficar realizadas, não só a curto prazo, mas especialmente a médio e longo prazo. Consigam ter essa visão de ver lá na frente, tá? Vocês vivendo já mesmo da profissão. Tipo, para o salão de beleza, o que eu devo oferecer? Você pode oferecer, se a pessoa precisar de ajuda, parte contábil, administrativa, gerenciamento de rede social, controle de agenda. Você pode oferecer gestão de tráfego pago, se a pessoa quer anunciar, né, quer aparecer para as pessoas nas redes sociais, nas pessoas locais, né, no raio de quilometragem. Então, a gestão de tráfego pago também você pode oferecer, né, enfim, ajuda de produção de conteúdo para as redes sociais. Aí depende do que você quer fazer. Muitas coisas que você pode oferecer, tá? Independente do tipo de profissional. Só que, é claro, é importante você saber o tipo de profissional, porque sempre tem serviços que alguns tipos de profissionais não usam, né? E aí também pra você não perder tempo aprendendo coisas que você nem vai usar. Então, gente, por hoje é isso. Beijão. Tchau, tchau.